Fala galera, suave? Bom, sejam bem-vindos novamente ao meu quadro Revendo e Relendo, né? Que eu já trouxe duas vezes pro canal. Eu vou deixar um vídeo aqui os dois vídeos aqui nos cards e eles vão estar aparecendo aí na tela nesse exato momento, beleza? E o que é o Revendo e Relendo pra você que chegou agora recentemente? Bom, o meu quadro aqui no canal, Revendo e Relendo, consiste em pegar livros, filmes e séries e reavaliá-los com alguns tópicos específicos. Por exemplo, se for filme vai ser tadananana, se for livro vai ser tadananana, vai ser cada tópico diferente para cada tipo de coisa que eu pegar. Por exemplo, se você é um filme, vai ser alguns tópicos. Se você pegar um livro, vai ser tópicos diferentes. Se pegar uma série, mesma coisa, vai ser tópicos diferentes dos filmes e dos livros. Então agora que você tá sabendo, sem mais enrolação, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Bom, para começar, nesse episódio dessa série Revendo e Relendo, eu vou falar sobre um livro, assim como fiz no primeiro episódio. E aqui, antes de eu falar o livro que vai ser, eu vou falar os tópicos do livro, beleza? Para começar, os tópicos não são poucos, não são tantos não, que são o primeiro tópico, é o autor, né? Se o autor ele é bom, se ele é medroso, né? Tipo assim, pô, tem autor que tem medo de matar personagem. Se o autor ele soube prender a gente na história. Se as promessas que o autor prometeu, esse livro vai te fazer chorar, não sei o que. Vamos ver se as promessas dele foram cumpridas nesse livro. Então, é basicamente isso. Também temos o tópico de história, se ela é interessante, se a história é imersiva, se a história realmente é emocionante, a gente consegue sentir a história. Tem o terceiro tópico, é o protagonista, se o protagonista dele é bom, se o protagonista é realista, se a gente consegue se identificar com o protagonista, tipo assim, pô, você bate o olho no protagonista, vê algo dele, você fica assim, pô, também tem essa característica. Então a gente vai ver se o personagem principal, né, o protagonista, consegue fazer isso com a gente também, né, se identificar com ele. O quarto tópico é personagens secundários, né? Se os outros personagens também são importantes, se são interessantes, são imersivos, se eles são carismáticos, basicamente isso. E o quinto, último tópico normal é arte. Se a arte do livro é boa, com os traços dos personagens, com o design deles, as cores escolhidas, né? Não é só sair pintando e tudo tem que ter uma escolha para trazer um sentimento pra gente, enfim. Basicamente isso. Esses aqui são os tópicos normais. E também tem os tópicos bônus. Sim, tem dois tópicos bônus de acordo com o subgênero. Aqui, como o subgênero do livro é ficção, os dois tópicos bônus serão final, se o final é coerente com a história, se o final é imprevisível, se ele consegue deixar, né, ele deixa alguma coisa em aberto para talvez explicar numa outra sequência. Enfim, é isso. E o segundo e último tópico bônus é a criatividade, se a história é criativa, se a história não é genérica. Basicamente isso. Se é basicamente criatividade, não tem muita coisa pra falar. Então agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, antes de eu começar o Revendo e Relendo, eu vou falar, né, que livro vai ser, porque eu não falei o livro ainda. Então, o livro vai ser o meu queridíssimo, maravilhoso, incrível Era Uma Vez um Mistério no Tempo, de Matheus Jusinski. Ah, Guilherme, já tá chato já esse livro. Não tá chato nada, que esse livro é maravilhoso. Cala a boca. Mentira, brincadeira, tá? Tchau. Vamos lá. Antes de realizar os tópicos, eu vou passar pela história toda. Só que tem um problema. Esse livro tem 383 páginas. Se eu realmente contar a história toda, vai demorar pra caramba. Então, como eu sou bonzinho, há uns meses atrás eu já fiz um vídeo contando a história completa de Era Uma Vez um Mistério no Tempo. O vídeo ficou incrível, ficou muito longo, mas ficou muito bom. É basicamente um filme de Vingadores Ultimato, longo pra caramba, mas vai valer muito a pena. Então, quando você tiver tempo e paciência e disposição, clica nesse card aqui e o vídeo vai estar aqui aparecendo na tela. Ah, mas é 3 horas, mas o vídeo tá incrível, cara. Então dá uma passada lá, vai ver pelo menos 30 minutos, ver 1/3, 2/3 do vídeo, se você quiser ver o vídeo todo, tá? Mas enfim, aqui vai ser um resumo muito mais rápido. Então, provavelmente eu vou falar alguma besteira sobre o livro, ou vou esquecer de alguma coisa, porque o resumo vai ser extremamente rápido. Bom, para começar, a história começa com nosso protagonista chamado Eloy Peterson, onde ele está prestes a se mudar da sua casa para a casa da sua avó, por conta de condições financeiras que está meio apertado. Então eles vão se mudar para a casa da avó para até restabelecer suas condições financeiras. E nele está a sua mãe, a Tenda Peterson, seu pai Eros Peterson, acho que é isso, não? E a sua irmã Ananda Peterson e a Maya, a sua irmã mais nova, Maya Peterson.
Eu ia falar um negócio, mas não vou falar não, tá? Mas quem é fã do livro já sabe o que eu ia falar, né? Então, eles vão pra casa da sua avó e, inclusive, eu vou falar. Matheus, a Maia vai voltar, né? A Maia vai voltar, não, a Maia vai voltar. A Maia tem que voltar. Tá, voltando pra história, quando eles chegam na casa da avó, eles se deparam com uma surpresa bem chocante. A avó tá morta, sim, a avó morreu. Chegaram lá, morreu, ela foi vítima de assassinato, suicídio, ninguém sabe. O mistério vai ser resolvido lá pra frente do livro. E obviamente isso foi um choque pra todo mundo. Alguns dias depois daquela cena da avó morta, os policiais começaram a investigar, mas até agora ninguém encontrou a resposta. E como eu falei, ela vai ser dita mais no final do livro. Então, uns dias depois, quando o Eloy vai dormir no porão, sim, no porão, que lá é a casa dele, ele se depara com uma TV, aquelas TV de tubo, sabe, de antigamente. Acredito eu que todo mundo conhece, mas não é uma TV comum. Ele foi colocar algum filme na maior inocência. Perdão. Ele foi colocar um filme pra assistir na maior inocência. E quando ele colocou o filme, a TV sugou o cara pra dentro dos filmes. Por exemplo, se você tem uma fita de, sei lá, Halloween, do filme Halloween, coloca, a TV vai te transportar pro filme Halloween. E não é literalmente o filme, tá? Você não vai ter que sobreviver. Os bastidores do filme, pro cenário do filme. É basicamente isso, tá ligado? Se for transportado, sei lá, pro filme Homem-Aranha 2, você não vai, né, ter que sobreviver os vilões e tal. Você vai ser a parte da equipe, por exemplo. Você vai ver os bastidores e tal. É basicamente isso que a TV faz. Então a TV consegue levar o Eloy para vários filmes famosos. Então o Eloy, cansado de clichê, porque quem viu o livro sabe que ele não gosta de clichê. Cansado de clichê, o Eloy começa a fazer um monte de alteração temporal, muda filme e tem várias paródias de filmes nesse livro, vários, milhares, tipo, são muitas. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico, mentira, eu já fiz, vou estar aqui na tela e aqui nos cards, beleza? Um vídeo de todas as referências, easter eggs e curiosidades escondidas nesse livro. Então vai lá porque o vídeo tá muito bom. Então, depois dele fazer várias alterações nos filmes e aparentemente ficar tudo bem, a história nos apresenta dois maravilhosíssimos personagens: Miqueias, que é o melhor amigo de Eloy, e a Catarina, que rola uma coisa com ela no livro 2 que, ó, é sinistro. Eu queria falar aqui, mas não posso falar porque eu nem fiz um vídeo sobre o livro 2. Então aguarda até o fim do ano para eu fazer um vídeo super longo do Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2. Depois do livro nos apresentar esses dois personagens e do Eloy fazer várias alterações em filmes, o Eloy percebe que ele sem querer apareceu no filme do Halloween. Tem várias pessoas fazendo teorias que tem um personagem escondido, minha garrafa caiu, um personagem escondido, uma anomalia, um déjà vu. Então ele olha pro Miquel e fala assim: Miquel, eu tô no filme aqui, ó. Eu tô no filme. O Eloy fala: não é. Miquel fala assim: não, porra, é montagem, é Photoshop essa merda aí. Eu não, vou comprar uma fita então. Comprar a fita original, mostrou. E tal, o Eloy lá, ele: pô, igualzinho tu, mas tu tá maluco, né? Tu não. Então o Eloy apresentou a TV pro Miqueias. E sim, a TV funcionou e levou o Eloy e o Miqueias para vários filmes. E óbvio, eles juntos fizeram várias alterações em diversos filmes. E óbvio, tem um monte aqui, mas como eu disse, eu deixei o vídeo nos cards lá atrás. E eu deixei na tela e eu vou deixar aqui na descrição também para você saber de tudo sobre Era Uma Vez no Mistério do Tempo 2. Porque sobre esse livro aqui só tem dois canais que você pode ficar e confiar, que é o canal do autor e o meu. Então se você quiser saber, vai no canal do autor ou no meu aqui também. Aqui nesses dois você vai saber de tudo sobre esse livro aqui. Então, vamos pra história, né? Quando o Eloy mostra pro Miqueias que a TV realmente funciona, leva ele para vários filmes famosos, eles fazem várias alterações em filmes e o Eloy acha que tá tudo tranquilo, até que surge uma figura misteriosa e fala assim: Eloy, tu mexeu com a linha do tempo, tu não devia ter feito isso, você vai se ferrar, tua vida vai ficar uma merda, tá? Não, o Eloy ficou cagando e andando, achou que era um personagem do filme, né? Um figurante do filme, né? Um cara dos bastidores e tal. Então, só que ele percebe uma coisa: a sua irmã, a irmã Maia, que é a irmã mais nova dele,
desapareceu da realidade. Sim, a Maia desapareceu. Ele fez tanta alteração nos filmes famosos e tal. A vida dele já mudou pra cacete, tanto que ele conseguiu apagar a Maia da realidade. Sabe qual é o pior? Ninguém lembra dela, só o Eloy lembra. Só o Eloy. Só, ninguém. Nem a Catarina, nem o Miquel, nem a mãe, nem o pai, nem a Ananda lembra. Ninguém. Só o Eloy lembra da Maia. E ela foi apagada. Por isso eu tô falando. A Maia vai voltar, né, Matheus? Tá, logo depois de ele alterar vários filmes e perceber que sua irmã tá desaparecida. Na verdade, ele só percebe que a irmã dele tá desaparecida lá no final do livro. Só que eu quis trazer essa informação aqui só porque eu quis trazer mesmo, senão vai enrolar pra caramba. E eu quero que vocês saibam que a irmã desapareceu. Logo depois de alterar vários filmes e a sua irmã ter desaparecido, que ele ainda não sabe, vai saber no futuro, só que eu tô contando um spoiler pra vocês, aparece um personagem tanto quanto misterioso que a gente não sabe a sua identidade, que é o cara do Chapéu Coco. Ah, qual que é o nome dele? Não sei, então por isso que ele chama ele de o cara do Chapéu Coco. E é um personagem bem misterioso, mas no final do livro ele revela quem é de verdade e ele vai ser muito importante no Novamente o Mistério no Tempo 2. Depois do Chapéu Coco aparecer e falar todas aquelas coisas pro Eloy, ele desaparece, só aparece no final do livro. Tá, depois do Eloy voltar pra realidade, a Catarina vai na casa dele, chama ele pra um lugar lá particular. Eles não fazem aquilo que você tá pensando, quinta série. Na verdade, eles vão pra ponte. Aí a Catarina fala que os pais dela morreram no acidente de carro e tal. Daí rola uma cena triste. Daí depois rola uma cena romântica, eles estão se beijando e tal. Uma cena bem legal. Aí a Catarina chama o Eloy pra ir na casa do Eloy. Ou seja, ela tá se convidando. Eu acho isso uma baita falta de educação. Então ela fala pra eles ficarem na madrugada vendo filmes. Tudo bem, aí tudo bem, né? Então elas vão no quarto do Eloy. E eles não fazem aquilo que você tá pensando. Para de falar merda. Então, quando eles vão lá no quarto do Eloy, a Catarina aponta uma arma na cabeça do Eloy e obriga ele a usar a TV. E sim, ela já sabia da TV. Ah, como é que ela sabia? Eu não sei, o livro não explica até essa parte. Ele só vai explicar depois. Então, voltando pra história, né? A Catarina falou pro Eloy usar a TV, só que o Eloy fala assim: não, ela só funciona se tiver um filme. E ela, não, só liga. E o Eloy liga e sim, eles conseguem viajar pro passado. Ou seja, além da TV ser uma máquina de teletransporte para filmes, ela também é uma máquina do tempo. Então o Eloy percebe que eles estão, não é um lugar de filme, é um lugar muito mais, que pra ele é um pouco familiar, mas que nunca tenha lembrado disso. Na verdade, ele está na casa dos seus avós, sim, da mesma avó que morreu e do seu avô que ele nunca havia conhecido. E sabe qual que é o mais maluco? É que ao mesmo tempo que eles são avós do Eloy, são versões mais velhas do Eloy e da Catarina também. Ou seja, a avó do Eloy é a Catarina mais velha e o avô do Eloy é o Eloy mais velho. É confuso, eu sei. Ah, mas como é que o Eloy é o avô do Eloy e o Eloy teve um neto que é ele mesmo? Então, calma. O livro ainda vai explicar. Calma, fica até o final pra você entender. Uma pra história, o velho, que eu vou chamar de velho e véia, tá? Eles são versões mais velhas do Eloy e da Catarina. Confuso, sim. Então, depois disso, a Catarina e o Eloy vão pro lago. E calma que essa parte, cara, é estranha, tá? Vamos lá. O Eloy e a Catarina vão pra um lago, eles conversam um pouco e tal. Aí a Catarina começa a falar, elogiar o Eloy e tal, normal. Daí a Catarina começa a agir estranho, tá ligado? Com um olhar sedutor. Começa a olhar. Eu não sei fazer olhar sedutor, gente, desculpa. Aí ela começou a fazer um olhar sedutor, olhar mais maléfico, um olhar com segundas intenções. E ela começa a tirar a jaqueta do Eloy, que o Eloy tem uma jaqueta. Começa a tirar a jaqueta dele, quer tentar tirar a roupa dele. E sim, ela quer que o Eloy faça aquilo com ela que você estava pensando há um tempo atrás. Mas obviamente o Eloy rejeita porque tem uns 15 anos, 15, 14 anos. Então eu acho que a idade não bate com o ato, né? Então obviamente o Eloy rejeita fazer o ato. E a Catarina, a véia e o velho começaram a perseguir o Eloy porque eles estavam quase obrigando ele a ter um filho com a Catarina. Ah, por que eles querem ter um filho? Bom, basicamente é porque se eles não tiverem um filho, o looping vai ser quebrado e eles vão deixar de existir. Sim, lá tem um looping e eles têm que seguir tudo igualzinho pra conseguir eles continuarem
existido. Então o Eloy é obrigado a fazer um filho com a Catarina, senão eles deixam de existir. Sim, é confuso. E depois do Eloy conseguir despistar o velho, a velha e a Catarina juntos, a Ananda ela aparece para ajudar o Eloy. Um detalhe que eu esqueci de falar. O pai dela ela pegou ela no flagra, seminua com o negão, daí ela foge com o carro dele, tá? Então ela aparece aqui com o carro dele para tentar ajudar o Eloy, né? Cara, é um detalhe bem coisa que ela tava quase pelada com o negão, mas isso vai servir no futuro, tá? Aguardem. Então, depois de uma cena de perseguição brava pra caramba, eles conseguem despistar o véia, a véia e a Catarina de novo usando a televisão. E eles caem de um penhasco. Eles morrem? Não, só morrem. Eu não vou falar aqui, obviamente. Mas é nessa parte aqui que o Eloy finalmente descobre que a Maia desapareceu e tal. Agora, sim, finalmente ele descobriu que a Maia desapareceu. E aqui também ele descobre que a família dele vive num looping infinito. Foi a Ananda que disse isso pra ele. Que eles vivem num looping infinito. E que eles têm que fazer tudo certinho. Porque senão eles vão morrer. E blá blá blá. E depois de um tempo. Eles voltam pra casa, normal. E encontram seus pais mortos. Mortos. Além da avó, os pais estão mortos. E aparentemente a Catarina também tá morta. Olha que merda. Enfim, eles encontram os pais mortos e quando a polícia foi interrogar os garotos, eles encontram uma digital que é da Ananda. A digital da Ananda tá no corpo dos pais, ou seja, a Ananda matou os pais. Mas foi ela mesma que matou, então. Isso vai ser respondido metade no final do livro e metade no livro 2. Então vocês vão ter que guardar um tempo até eu gravar sobre o livro 2 e falar o que realmente aconteceu. Se a Ananda realmente matou ou não matou os pais. Depois, a Catarina e o Miqueias encontram o Eloy e eles têm um plano. Voltar pro passado, avisar a avó dela que ela vai morrer e ela vai tentar se prevenir. Eles vão ajudar ela não vai morrer. E tudo vai ocorrer bem. Assim, a Catarina não morreu, tá? Ela tá viva. Até agora. Então, dito feito, o Eloy volta pro passado junto com o Miqueias. Eles encontram com a véia, conversam um pouco com a véia, mas ela já tá decidida do seu destino. Então o Eloy volta pro presente. Calma, eu vou explicar um pouco melhor que eu fui rápido. Ela tá decidida do seu destino. E no começo do livro, quando eles vão investigar a casa da véia, tem 2 pratos de pudim na pia. E o Eloy e o Miqueias comem pudim. Eles comem o pudim e deixaram 2 pratos de pudim na pia. Ou seja, os pratos de pudim que estavam lá atrás os pratos que o Eloy e o Miqueias comeram. Ou seja, tudo tem uma ligação. Eu acho isso absoluto cinema, tá? E realmente, ela fala que foi a Ananda que matou ela, que ela ficou puta com o Lupin e tal. Então o Eloy tá decidido que realmente a Ananda matou os meus pais. Os nossos pais, no caso, né? Então, depois o Eloy volta pro passado. Ele tem uma crise... Pro presente, né? Perdão. Ele tem uma crise de ansiedade. Quase atropelado. Acorda no hospital. No dia seguinte, o Eloy vai sair da escola com o Miqueias e um cara misterioso com um chapéu coco dá ao Eloy uma fita VHS secreta. E ele vai assistir junto com o Miqueias no trailer dele, né? E ao assistirem a fita, o Eloy acorda amarrado porque ele foi... desmaiar o Eloy, ele acorda amarrado numa cadeira sem poder se mexer, né, os pés e as mãos amarrados, junto com o Miqueias e a própria Catarina. Como é que a Catarina foi para lá? Ninguém sabe, só foi para lá. Alguém sequestrou ela provavelmente e prendeu o Eloy, o Miqueias e a Catarina lá na cadeira. E provavelmente ele vai voltar e vai matar os 3. Mas o Miqueias consegue se libertar. Ele vai no trailer, faz uma cena lá. E depois vem um plot twist muito da hora desse livro. Que é o Miqueias, que ele se revela um vilão. Sim, o Miqueias é um vilão desse livro. Eu gostava do Miqueias até souber que ele é um vilão. Mas ele é um vilão legal. Eu gostei dele como vilão. Ou seja, foi ele que forjou o desmaio dele. Ou seja, ele prendeu o Eloy. Ele prendeu a Catarina. E ele disse que ele armou isso tudo até agora. E além disso, ele também disse uma coisa que ele também já sabia sobre a máquina do tempo. Ou seja, além da Catarina, ele também era outro que já sabia com a máquina do tempo. E a gente não sabe como é que ele sabe, mas isso vai explicar depois, tá? E também que ele é filho do Eloy e da Catarina. Sim, o Miqueias é filho do Eloy e da Catarina. Mas sabe qual é legal?
ele também é o irmão da mãe dele, ou seja, além de filho, ele é o tio do Eloy. Vocês têm noção que isso é bizonhamente sinistro? O cara é filho e tio. Imagina o meu filho ser o meu tio, tá ligado? Não faz sentido. Eu acho que isso é biologicamente impossível. Se algum biólogo ver esse vídeo, responde aqui, porque eu não sei se isso é possível. Ou seja, o Miqueias é filho do Eloy e tio dele. Ele é irmão da Athena. Tipo assim, caraca, cara, é sinistro, né? E ele também diz uma coisa, que ele forjou a prisão da Ananda, ou seja, foi ele que matou a véia. Ou seja, a Ananda não é culpada de nada até agora, porque no livro 2 vai falar um bagulho que vai mexer com vocês. Mas enfim, até que o Miqueias foi quem matou a véia e fingiu e forjou a prisão da Ananda, ou seja, a Ananda é inocente. Ah, por que inocente? Porque no livro 2 vai explicar. Então fica comigo até o final do ano para vocês verem o vídeo sobre Era Uma Vez no Mistério do Tempo 2, tá? Porque ele vai explicar muita coisa que ficou em aberto nesse livro, beleza? Então a Ananda aparece no trailer do Miqueias, atropela o Miqueias e deixa o Miqueias atordoado, e ela fica lá e ela acaba se entregando pros policiais, até afinal ela é a principal suspeita ali. E após isso a Ananda fica com o Miqueias, como falei, ela e a Catarina destroem a TV. E depois disso o cara do Chapéu Coco aparece novamente e ele revela a sua identidade, que ele é o Eloy. Sim, o Eloy. Ele e o Eloy são a mesma pessoa. E aqui é que acaba a história do primeiro livro. E ele também diz que as coisas só estão começando, se tem muita coisa pior vindo pela frente. Ah, então ele é uma versão mais velha do Eloy? Ele é uma versão do futuro? Não. Ele e o Eloy, ele fala que ele e o Eloy são a mesma pessoa, não que ele é um Eloy do futuro, ou seja, ele pode ter vindo de outro mundo. Mas fica tranquilo que no livro 2 explica-se melhor. Então aqui acaba a história de Era Uma Vez, o Mistério no Tempo 1. Gente, óbvio que eu tentei resumir o livro mais... Assim, óbvio que eu resumi o livro pra caramba pro vídeo não ficar longo. Eu tive que resumir muito. Imagina, eu fiz um vídeo de 3 horas falando sobre esse livro. Eu tive que resumir pro vídeo não ter menos de 1 hora, tá ligado? Eu tive que resumir muita coisa, óbvio, eu deixei muita coisa de fora. Então se você ficou em dúvida com alguma coisa, vai no vídeo de 3 horas falando sobre ele, óbvio. Você não precisa ver ele todo. Tipo assim, vê algum trecho pra você entender. Se você gostar, vê o vídeo todo. Mentira, vê o vídeo todo, tá? Porque o vídeo tá muito bom. Você não vai se arrepender. Mas enfim, óbvio, eu tive que resumir o livro, muita cor, muito, pro vídeo não ficar muito longo. Obviamente deixei muita coisa fora. Eu falei alguma coisa que tá, né, que não bate, sabe? Que eu falei uma coisa que acontece depois que eu falei antes, como o fato da Mai ter desaparecido, aconteceu no final do livro, só que eu falei no começo. Eu fiz, provavelmente eu devo ter feito várias vezes esse tipo de coisa. Então não precisa me corrigir, porque provavelmente eu sei que tem muita coisa errada aqui, porque eu tentei resumir e deixar coerente, tá? Então se você quiser ver o vídeo, o livro certinho, entender direitinho, vai no meu vídeo de 3 horas, tá? Agora, saindo da história, vamos começar a falar dos tópicos, né? O ponto mais importante desse vídeo. Então se você tá até aqui, parabéns, porque aqui vai começar a parte importante. Então, o primeiro tópico, vamos começar com autor. Então, pra começar bem, vamos falar aqui do autor, que, mano, o autor é simplesmente incrível, cara. Ele é incrível, cara. Ele consegue, pô, fazer a gente prender na história. Por todas as promessas que ele prometeu, todas as promessas que ele prometeu, ele cumpriu. Não é igual político. Mentira, parei. Não cancelem. Cara, ele conseguiu prometer tudo. Ele conseguiu cumprir. Não, perdão. Ele cumpriu tudo que ele cumpriu. Ele cumpriu tudo que prometeu. Ele não é aquele autor medroso que finge que vai matar um personagem, mas no filme, é plus twist, ele voltou, ele não morreu, ele ficou escondido, alguém socorreu ele. Não. O cara é corajoso, o cara sabe escrever história, tá ligado? O primeiro livro dele foi. O primeiro livro dele e dá pra perceber que ele sabe escrever uma história, mano. Ele não é autor medroso. Ele consegue. Cara, ele consegue fazer a gente pegar os personagens. Ele faz a gente gostar dos personagens, sabe? A gente consegue sentir a história dele. Pô, o autor também é carismático pra caramba. Então, cara, nota pro autor, 10. Nota 10, simplesmente cinema. O autor é incrível, ele conseguiu cumprir tudo que prometeu. Ele sabe escrever uma história. Ele não tem medo de fazer alguma coisa. Ele... O cara bate de frente, tá ligado? O cara consegue escrever, o cara não é medroso. Tem muita gente que é medroso e tem medo de matar personagem. Ele não tem esse medo, sabe?
Isso que é bom, ele sabe escrever uma história. Agora, partindo para a história, na minha opinião, se você tem outra opinião, não vai me julgar, me cancelar, falar mal. É minha opinião. Eu tô avaliando de acordo com a minha opinião. A história, na minha opinião, cara, é um dos maiores pontos fortes desse livro, cara, porque, mano, essa história simplesmente, ela é uma história de viagem no tempo. E eu acho viagem no tempo interessante pra caramba, até porque viagem é de volta pro futuro. Eu, tipo, eu gosto muito, tipo assim, eu não sou aquele fã que vê vários filmes de viagem no tempo, tipo assim, se eu conhecer um filme legal de viagem no tempo, eu vou assistir. Eu não sou aquele fã, tá ligado? Essa é a diferença de um fã para um fanboy, certo? Vou dar aqui a diferença de um fã pro fanboy. Eu gosto de assistir, eu gosto de viagem no tempo, eu acho um conceito interessante e a gente não vê muito viagem no tempo em livro, a gente vê na maioria das vezes em filmes, né? Então, cara, por isso que a história é um dos maiores pontos fortes desse livro, tá ligado? Porque além de não ser comum também, quando tem a muito genérica, tá? Sabe? É história de viagem no tempo, geralmente quando tem a genérica, tipo assim, Tirar nota baixa, voltar no tempo, estudar e tirar nota alta. pronto, é só isso. Aqui não, aqui é uma história 100% original, uma história original pra caramba. Tipo assim, ela sabe desenvolver bem os acontecimentos, tá ligado? Isso que é legal. E sempre que tem alguma coisa em aberto, é porque ela vai explicar no outro livro. E eu já comprei o outro livro. E sim, ela explicou tudo que deixou em aberto. E o Alvo no livro 2 deixou coisas em aberto para explicar no livro 3. Eu acho isso muito legal. Que ele consegue fazer a gente ficar com uma curiosidade. E quando você lê um capítulo, você fica assim, não, cara, tem que ler mais um. Só mais um, só mais um. Então você lê. Mano, se você quiser, você consegue ler esse livro em um dia. Brincadeira, você termina em um dia. Pega um sábado, um domingo, um dia das suas férias aí. Cara, você consegue ler em um dia, cara. Que a história, ela consegue te prender. Sabe, você fica preso na história, você fica. Você fica tenso, tá ligado? Tem uma parte do livro que você consegue ficar tenso, você fica assim, caraca, o que vai acontecer agora? Vai morrer, vai atropelar, vai matar alguém? Tipo, você fica muito tenso. Isso que é legal, cara. Você consegue sentir a história. Você consegue sentir a história na tua pele, cara. Eu acho isso muito legal, cara. Então a história realmente faz sentir, cara. Esse livro, mesmo tendo 300 e tantas páginas, cara, você consegue, como eu falei, você lê um dia, porque a história é muito boa, a história é bonita pra caramba, é muito imersiva, é muito sentimental, você consegue sentir a história, se prende, você fica com aquela curiosidade, você quer comprar um outro livro, você quer saber o que vai acontecer no outro livro, porque não, é porque você tá com curiosidade do que vai acontecer no futuro, tá ligado? Então você fica, essa coisa assim, cara, não sei explicar, mas é uma sensação muito boa, cara, uma sensação ótima. Então, nota 10 de 10 também. Nota 10 de 10 para a história. Simplesmente muito boa. Seguindo a nossa lista, temos o tópico de protagonista. E cara, simplesmente o Eloy, né? O protagonista. Cara, é incrível, incrível. Não é como o Diário de Banana que eu citei no meu primeiro vídeo de Revendo e Relendo. Que o Greg é um filho da mãe que não liga pra ninguém, um narcisista, um socialista, não sei se essa palavra existe, mas ele é egoísta, taxista, narcisista, tudo comunista, tudo de ruim. Tudo de ruim o Greg é, tá ligado? Que ela só liga o Greg só liga pra ele. Aqui não. Aqui o personagem ele tem empatia, ele. Mano, o personagem você consegue se identificar com ele, porque o Eloy ele sofre de crise de ansiedade. Ou seja, quem sofre de crise de ansiedade consegue se identificar com ele. Tipo assim, você chega na parte que ele tá com ansiedade, você fica assim, nossa, cara, é muito ruim passar por isso. Eu já passei por isso ontem, nossa, é muito ruim, isso aqui. Você consegue se identificar com ele, tá ligado? Por isso que ele é incrível, ele é profundo, tá ligado? Ele tem camadas, às vezes Mamãe Shrek, eles têm camadas, Cebolas tem camadas, o Eloy também tem camadas, tá ligado? E tipo, como eu falei, muita gente se identifica com ele, porque ele sofre de ansiedade, ele gosta de filmes, ele foi corno. Enfim, eu não falei isso, mas sim, o Eloy tomou um chifrezinho aí, tá? Mas enfim, muita gente consegue se identificar com ele, né? Gosta de filme, né? Quem sofre de crise de ansiedade consegue se identificar com ele. Quem foi corno também. Então, é muito bom. Isso que é legal, sabe? Ele consegue pegar várias pessoas e todas conseguir se identificar com o Eloy, tá ligado? Seja mulher, homem, sofre com crise de ansiedade, não sofre, foi corno, não foi, é louro, é castanho, tem olho claro, tem olho escuro, enfim. É isso, cara. Eu acho isso muito legal, cara, porque isso é legal. E legal, o melhor ainda, é que ele não é aquele herói 100% certinho, tá ligado? Ele não faz tudo certo. Ele toma decisões certas e erradas. Por quê? Porque ele é um ser humano. Ser humano erra. Ser humano toma decisão errada. Ser humano erra toda hora.
Isso foi legal, ele conseguiu fazer um personagem humano, tá ligado? Eu acho que ele até sequestrou uma pessoa, mantou em cativeiro e botou no livro. Eu tenho minhas suspeitas. Mas, cara, isso que é legal, ele consegue fazer o protagonista ser muito humano, não sabe? Não é aquele negócio certinho, não é aquele líder que fica, não. Nós vamos para o leste e vamos conquistar a Ilha Frank. Eu errei. E agora eu serei o líder de Não, é um humano, cara, ele tem medo. Ele sofre com... Ele tem sentimentos, tá ligado? Isso que é legal. É isso que é legal. Mas eu acho que, assim... Eu acho que esse lado da ansiedade, né? Ou mostrar, né, explorar... Eu acho que devia ter explorado mais esse lado da crise de ansiedade, porque só teve uma parte praticamente. Explorar um pouco de insegurança com o namoro, até porque ele tomou chifre, né? Eu acho que podia mais mostrar essas inseguranças dele, tá ligado? Só mostrar mais essa crise de ansiedade, mostrar inseguranças com o relacionamento e tal, tipo, ficar inseguro com algumas coisas, isso afetar, tá? Isso daria umas cenas muito legais, tipo assim, por exemplo, ele tá conversando com a Catarina, daí ele quer tomar, sei lá, o celular dela porque ele tá desconfiado, daí, tipo, pô, dá pra fazer um desenvolvimento muito legal aqui, tá ligado? Se ele faz isso no, sei lá, terceiro, quarto livro, mano, vai ficar muito legal. Eu acho que tem que explorar mais isso, sabe? Explorar mais esse lado da ansiedade, explorar mais negócio do chifre e tal, mostrar as inseguranças, mostrar mais insegurança dele, porque não mostra tantas inseguranças do Eloy, sabe? Acho que devia mostrar mais essas coisas. Então, a gente não viu muito isso no livro, mas ainda assim o protagonista é muito bom. Nota 8 de 10. Indo para personagens secundários, cara, os personagens secundários são incríveis, cara, são muito bons, cara. Sem brincadeira, os personagens secundários dessa história, cara, são muito bons, são incríveis, cara. Todos eles, todos, são importantíssimos para a história, todos eles desempenham um papel específico para a história. Nenhum personagem secundário, né, de importância, que tem figurantes, tipo assim, o pai, a mãe, são figurantes, mas eles também têm importância. Mas, cara, os personagens secundários mesmo, tipo Eloy, não, tipo o Miquel, a Catarina, a Ananda, enfim, esse tipo de personagens, cara, são importantes. Cada um desempenha um papel legal na história e todos eles conseguem fazer esse papel acontecer de forma tão natural, forma incrível, tá ligado? Eles são importantes pra história. São tipo assim, mano, são personagens que assim, se não tivessem eles na história, 90% da história não existiria. E deu por água abaixo. Sério. Se, por exemplo, se a Catarina não tivesse na história, não ia ter nem história, tá ligado? Porque ela é uma das mais importantes. Ela é uma das mais importantes personagens da história desse livro. E provavelmente de toda a saga. Porque a saga não tá completa ainda. Enfim, cara, é isso, tá ligado? Cara, são todos muito importantes. São todos memoráveis, tá ligado? Se você mostra um visual, tá ligado? Você consegue. Tipo assim, eles são fáceis de lembrar, ó. Que o Eloy, o Miquel, a Catarina e a Ananda, sabe? Eles são muito fáceis de lembrar porque são visuais simples. E o visual simples é muito fácil de lembrar. Então, além de eles serem memoráveis, eles são emocionantes, sério. Eles também são humanos, tomam decisões certas, erradas. Não são aqueles personagens perfeitos, ó, porque eles não são perfeitos, porque eles são humanos. Então o autor conseguiu transmitir essa mensagem muito bem, tá ligado? Eles conseguiram desempenhar o papel deles, a função deles, conseguiram desempenhar a função deles, tá ligado? Então, eles são únicos, assim, cara, são os melhores personagens secundários que eu já vi. Todos, Miquel, Ananda, Catarina, Maia, Eros, Athena, Chakin, que vai apresentar outro livro. São todos incríveis pra história. Você gosta, você consegue se identificar com eles, tá ligado? Você consegue perceber outros personagens através deles, por exemplo. Na Catarina você consegue ver a Gwen Stacy, no Miquel, o Ned de Homem-Aranha. Enfim, é isso, tá ligado? Você consegue ver outros personagens através deles. E eu acho isso muito legal também. Então, dito isso, e os visuais também deles são muito legais, sabe? Os visuais, a Ananda como aquela adolescente rebelde, a Catarina como aquela menina clichê, o Miquel como um alívio cômico. Eu acho isso muito legal. Então, nota 10 de 10 para os personagens secundários. Agora, como o último tópico comum dessa lista, temos a arte do livro. Que, cara, qualquer pessoa que não sabe um pouco da lore, né, das escolhas das cores, vai olhar para isso aqui e vai falar: nossa, que arte feia, só tem tom de azul, não tem outras cores. É feio, é pálido, é sem graça. Isso é quem não sabe da lore. Por quê?
essas escolhas foram feitas propositalmente do autor. Por quê? Se você estuda teoria das cores, um negócio de quente, frio, morno e tal, você vai entender isso aqui. Porque o azul é uma cor fria. Se você bate nela, você consegue entender que é uma cor fria. E o livro é sobre mistério, né? Mistério, suspense, viagem no tempo. Então a escolha do azul foi proposital para conseguir passar uma sensação de frieza, uma sensação de suspense, tá ligado? Uma sensação de mistério mesmo. Você fica. Você se arrepia. Eu mesmo tô arrepiado. Não dá pra ver, mas eu tô arrepiadaço. Só te falar disso. Porque a escolha foi proposital, tá ligado? Não é só pegar as cores, o céu de azul, a grama de verde, o sol de amarelo, os personagens de bege, ou branco, ou preto, né, marrom. Não é isso, cara. Não é isso, cara. Tipo assim, as cores são muito mais do que só pintar, tá ligado? Cada cor passa um sentimento, passa uma sensação diferente. Então por isso que foi escolhido tons de azuis, né? Tons de branco, azul claro, azul escuro, para passar essa sensação de mistério, essa sensação de frieza. Ou seja, o autor escolheu isso de propósito para conseguir fazer a gente se sentir dentro da história, mais do que já estava antes. Então, ou seja, cara, essa escolha fez a gente se sentir mais próximo da história. E conseguiu. Eu consegui, cara, mano, todo mundo que leu o livro elogiou, sentiu, mano, conseguiu se sentir parte da história, tá ligado? Ele fez a gente se sentir um verdadeiro protagonista. Então, dito isso, a arte e o design dos personagens também são simples, mas são fáceis de lembrar. Por exemplo, o Eloy tem uma jaqueta. A Ananda tem uma jaqueta também, número 12. A Ananda é listrada. Miquel tem uma camisa básica, né, que você fica em casa normalmente. São traços que você consegue lembrar com facilidade, tá ligado? Então, nota 10 pra arte também. Agora, vamos começar a falar dos tópicos bônus, que é o final e a criatividade. Começando pelo final, foi um pouco esquisito, mas vocês entenderam, cara. O final desse livro, 10. Nota 10. Vocês estão cansados de ouvir 10, mas é nota 10 no final, cara. O final é muito bom, cara. E tem um plot twist que é absoluto cinema. Que eu falei, cara, que o Miquel é o vilão, que o Miquel que forjou a prisão da Ananda, que o cara de chapéu qualquer, o Eloy é um Eloy, né, uma versão mais velha do Eloy, mas não é do futuro. Então, esse final, cara, foi tão bem construído, conseguiu fechar, sabe? Conseguiu fechar a história do primeiro livro tão... Sabe, conseguiu fechar, ficou uma história tão bem fechadinha, tá ligado? E não teve aquela encheção de linguiça, não ficou enchendo linguiça, não ficou enrolando, sabe? Não teve enrolação. Teve desenvolvimento, conseguiu desenvolveu com calma também, tá ligado? Conseguiu, ficou até a página 100, cento e pouco, desenvolvendo, cara. Ele desenvolveu com calma pra depois começar a colocar ação nas coisas, isso foi legal, cara. Então ele foi desenvolvendo com calma, pra chegar no final colocar ação, colocar tensão, colocar suspense, mistério, isso ficou legal demais, cara. Ou seja, o final, além de ter um plot de cinema, o final ele é muito bem construído, ele é muito bem fechadinho, e óbvio que deixou pontas soltas pra elas serem amarradas no livro Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2. Então, cara, você fica, e também você fica com aquela curiosidade, tipo assim, o que aconteceu com o Miquel? Porque ele não morreu. E a Ananda tava com a serra elétrica, mas ele não morreu. Ou seja, ele foi preso, ele matou a Ananda. O que aconteceu com ele, né? Você fica com essa curiosidade, mas tipo assim, qual que é o passado do cara do Chapéu Coco? O que vai acontecer com a TV a partir de agora? Sabe? E você fica com essas curiosidades. E é muito legal que o final consegue te deixar curioso com várias coisas que eles não explicaram, porque obviamente vai explicar nos próximos livros. E conseguiu, sabe, fazer uma história muito bem fechadinha, muito bem feitinha, tá ligado? Então, mano, nota 10, não tem como, nota 10 pro final. Agora, como o último tópico de todos, né, do último tópico bônus, e último tópico de todos, temos criatividade, que, mano, essa história não é genérica e nem clichê, muito pelo contrário, uma história muito original, 100% original na verdade, e o melhor é que ela usa os clichês ao seu favor, sabe? O Miquel, que tem aquele negócio de virar um clichê, que ele explica todo o seu plano maligno, óbvio que você já teve aquele assim, nossa, por que o vilão tá explicando seu plano, tá ligado? Tá que o herói e o vilão fala, nossa, eu capturei vocês naquele momento que vocês estavam na van e eu tava lá e você nem percebeu. E agora eu vou pegar essa elétrica e matar vocês com aquela van ali, porque não sei o que. E eu fiz isso porque, sabe, ele explica todo o seu plano de propósito. Ou seja, ele usa os clichês ao seu favor. E ele pega traços clichês e coloca nos personagens. Por exemplo, a Catarina,
é uma personagem clichê. É a loira, de olho azul, bonita pra caramba, popular, que não sei o que tem um segredo doidão. É isso, tá ligado? Ele usa clichês ao seu favor e ainda fala mal de clichês. Eu acho isso muito legal, cara. E ele sempre critica assim, o livro Era Uma Vez um Mistério do Tempo. Aí o cara fala assim, nossa, mano, Era Uma Vez, eu não gosto de Era Uma Vez, porque sempre termina com um final feliz, que não sei o que, porque clichê é tudo igual. Eu acho legal porque consegue usar o clichê ao seu favor, e não é uma história clichê, não é um genérico, é original. Ele usa essas características genéricas, esse negócio de clichê ao seu favor pra tornar uma história muito mais original e uma história mais viva, tá ligado? Eu acho que isso é legal. E a viagem no tempo também, cara. E essa viagem no tempo não é só, volta no tempo, sei lá, mata uma mosca e você não fica com febre amarela. Não, cara, não é isso. É uma coisa muito mais doida, sabe? É igual aquele meme lá, você mata uma mosca no período Cretáceo e agora alienígenas existem. É tipo isso, tá ligado? Então, não é uma viagem no tempo simples, como eu falei lá atrás, é uma viagem no tempo muito complexa, que envolve vários paradoxos, como o paradoxo do avô, o efeito borboleta. Inclusive tem uma borboleta aqui, ó, simbolizando o efeito borboleta. Então eu acho isso muito legal, cara, porque é uma criatividade que não tem igual, tá ligado? Não tem igual. Então, dito isso, a criatividade pro livro é 10 de 10. Então, finalizando todos os tópicos normais, tópicos bônus, as notas finais foram autor 10 de 10, história 10 de 10, protagonista 8 de 10, personagens secundários 10 de 10, arte 10 de 10, final 10 de 10, criatividade 10 de 10, ou seja, só teve uma nota 8, que foi a nota do protagonista. Provavelmente você deve estar pensando assim, que eu tô puxando o saco do autor, que eu tô, sei lá, babando, tô de baba-ovo da história. Provavelmente deve estar pensando isso. Você, nossa, Guilherme tá puxando o saco, Guilherme tá babando a bola do autor, tá ali de baba-ovo, tá puxando o saco, tá falando mal porque ganhou dinheiro, pagaram ele pra falar isso. Mas não, cara, não me pagaram, não ganhei dinheiro e eu não tô puxando o saco de ninguém. A história que simplesmente é incrível mesmo, tá ligado? Você que fala assim, eu tô puxando o saco, tô babando o ovo do autor, que não sei o que. Cara, você lê, tem que ler a história, cara, tá ligado? Mas eu não gosto de ler, então não julga a pessoa, tá ligado? Se tu julga a pessoa por algo que você não sabe, fica quieto no teu canto, tá ligado? Não vai se intrometer, não vem estragar o dia dos outros por julgar algo que você não sabe. Então se você tá falando que eu tô puxando o saco, cara, é só ler a história. É só você ler a história que você vai entender o que eu tô falando, cara, porque a história é simplesmente cinema. É muito boa, tá ligado? Mas eu sou muito velho e isso é coisa pra criança. Não é coisa pra criança. Não é, mano. Não é. Porque, mano, se fosse coisa pra adulto, só teria filme pornô pra ir, tá ligado? Se fosse só pra criança, não teria Marvel. Ia ser um desenho animadinho, bonitinho, das crianças brincando no parquinho. Não é isso, tá ligado? Tem coisa óbvio que isso aqui é pra adulto também, cara. Adulto, velho, criança, bebê, recém-nascido, espermatozoide, óvulo, brincadeira. Mas, cara, isso aqui é pra todas as idades, tá ligado? Então, você que não gosta de ler, você vai gostar de ler quando você lê esse livro, tá ligado? Você vai estimular o hábito da leitura, e leitura é muito bom, sabe? Desenvolve sua fala, sua oratória, tá ligado? Então, eu não tô puxando saco de ninguém, cara. Só a história aqui é muito boa mesmo, tá? Então, se você não leu, não vem me importunar aqui nos comentários por falar algo que você não sabe, beleza? Mas pior que realmente a história é muito boa e eu não tô puxando saco de ninguém. Mas e aí, o que você achou das minhas notas? Você acha que poderia ter mudado algo? Você acha que você mudaria alguma nota minha? Você colocaria um outro tópico que eu não coloquei? Você achou que eu deixei de lado algo muito importante que você viu que eu não falei? Diga nos comentários pra eu saber a sua opinião. E já sabe, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou um Jovem Crítico. Valeu!